Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e hoje nós vamos falar um pouco sobre soluções, talvez o primeiro vídeo. Nós vamos falar de energia livre molar de mistura, diagrama de energia livre versus composição, dependência da atividade da temperatura, e vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma definição, vamos dar uma definição muito importante para o que vem adiante, que é a energia livre molar de mistura, GMI do elemento I. No caso, a energia molar de mistura ela é ligada ao potencial químico. Então, o potencial químico do elemento A é RT/Ln da atividade de A, como nós já sabemos. A energia livre molar de mistura de A é o potencial químico menos a energia de A no estado padrão. Então, vai dar RT/Ln da atividade. É simplesmente passar isso para cá. Analogamente, a energia livre molar de mistura de B vai ser RT/Ln de AB. Quer dizer, a energia livre molar de mistura é a variação na energia livre quando eu misturo, quando eu faço uma solução desses dois elementos, resultando nessa solução aqui. Tá certo? No slide anterior, eu defini a energia livre molar de mistura de A e de B, de cada elemento individual. Aqui eu vou definir a energia livre molar de mistura total da solução. Essa energia antes da mistura é Na, Ga0, Nb, Gb0, e G depois da mistura, são quantidades extensivas, MA é Na, MA mais Nb, Mb, como pode ser visto daqui. Veja, quem tem dúvidas sobre energia livre molar, por favor, reveja o vídeo sobre quantidades parciais molares. E entenda bem quantidades parciais molares, eu dou um exemplo detalhado sobre volume parcial molar, que é fácil de visualizar. Senão, as pessoas vão ter dúvidas até o final. Muito bem, então, com M minúsculo, eu digo que no caso, deveria ser não deveria ser itálico, porque aqui é extensivo, vai ser proporcional aos números de moles. O mais comum, que a gente vai usar muito mais, é a energia livre molar de mistura. Veja, essa é molar, então eu dividi aqui pelo número total de moles, fiquei com a fração molar nos dois casos. Essa é a energia livre molar de mistura. Aqui nós temos uma construção que parece meio tirado da, como dizia meu velho professor de matemática, da algibeira, né? Essa construção é extremamente importante, nós vamos usar ela muito mesmo ao longo do estudo aqui, né, de vários outros vídeos. É chamado diagrama de energia livre versus composição. Então, nesse eixo eu tenho a energia livre molar, e nesse eixo eu tenho a composição. Então, eu ploto aqui a energia livre molar em função da composição. Essa curva Gm é a energia molar de mistura total. Tá certo? Note que aqui nesses cantos ela é tangente, eu não vou provar isso agora, mas é bom vocês, quando desenharem esse diagrama, desenharem que ele é tangente, por razões que vão ficar claras mais adiante. Muito bem, então a tangente, se eu pegar uma reta, fizer uma tangente a essa curva, a interseção dessa tangente, quer dizer, medindo daqui para cá, vai ser a energia livre molar de mistura de A. E nesse outro eixo vai ser a energia livre molar de mistura de B. Nb é a fração molar de B. Veja, para calcular, vocês têm que tomar muito cuidado, eu já falei isso, vou repetir, que a derivada da energia livre em relação à fração molar não é o potencial químico. Muito cuidado com essa armadilha. Já a energia livre molar em relação ao número de moles é igual ao potencial químico. Veja, se eu tenho... Eu já dei esse exemplo antes, vou repetir porque isso é muito importante. Vamos supor que eu tenha, sei lá, um recipiente com 100 moles de A e 100 moles de B.
Se eu colocar um pouquinho de A nesse recipiente, o número de moles de A vai variar, mas o número de moles de B vai ficar constante, certo? Eu não mexi em B. Nesse caso aqui, a fração molar era meio e meio, nesse exemplo que eu dei. Eu não posso aumentar A sem mexer em B, a fração molar, porque a soma das frações molares nesse caso vai dar 1. Então isso aqui está errado. Cuidado! Existe uma fórmula para você determinar a energia de mistura molar de A em função da energia molar, que é essa fórmula daqui. Veja que isso é uma derivada, porque Na não se pode fazer uma derivada parcial da energia em relação ao número de moles, porque não dá para manter em relação à fração molar, porque não dá para manter a fração molar de B constante e variar de A. Certo? Muito bem. Então, a gente tem, vocês podem provar depois, né? Isso aqui eu fiz um esboço de prova, depois para vocês como exercício chegarem a essa fórmula e olharem no livro, fazerem como exercício que essa construção é válida. Eu não vou provar, pelo menos não nesse vídeo. Então, nós temos que Gm de A e Gm de B é exatamente a energia molar de mistura de A e energia livre molar de mistura de B. Aqui eu estou dando um exemplo, eu estou derivando que a derivada da energia livre molar de I, né, em relação à temperatura e pressão constante, vai ser simplesmente menos a entropia. E se eu derivo a temperatura, a entropia vai ser menos R ln de AI menos RT. Cuidado que esse termo é verdade, a atividade em geral varia com a temperatura. Tá certo? Aqui eu estou dando um exemplo em que mostra 2 trabalhos de atividade do manganês na prata líquida. Vê que os trabalhos até dão resultados diferentes, mas os dois mostram que o coeficiente de atividade é função da temperatura. Muito bem, voltamos aqui com a equação de Gibbs-Dian, que a gente já introduziu antes, que é uma relação entre as diferenciais das quantidades parciais molares das substâncias numa mistura. Note que a equação de Gibbs-Dian só é possível ser obtida porque essas funções são de Euler. Eu já falei isso em vídeo anterior. Muito bem, então qual é a importância da equação de Gibbs-Dian? É que ela permite relacionar essas duas derivadas, quer dizer, as atividades não são independentes. Se eu conhecer uma atividade de A em toda a faixa de composição, isso é muito importante, não é só num ponto, tem que ser em toda a faixa de atividade. Por quê? Porque a equação de Gibbs-Dian é uma relação entre diferenciais. Então, para obter a relação mesmo, eu tenho que fazer uma integral. E isso tem que ser, por isso que a atividade tem que ser conhecida em toda a faixa de composição. Não basta ser num espaço pequeno ou num ponto. Então, vamos supor que eu conheça a atividade de x igual a 0 até x igual a 1. Então, eu posso obter a atividade de A em função da atividade de B. Se as duas atividades se relacionam através dessa integral, mas isso só acontece por causa da equação de Gibbs-Dian. Então, prestem atenção, o comportamento de um elemento, a atividade de um elemento em solução, se eu tenho 2 elementos, elas não são independentes. Existe uma relação entre a atividade de A e a atividade de B em solução. Por que elas não são independentes? Porque existe essa equação de Gibbs-Dian. E por que existe essa equação de Gibbs-Dian? Porque as funções termodinâmicas são funções de Euler, como nós já vimos no vídeo bem anterior. Tá certo? Então, no fundo, essa dependência é uma consequência da estrutura matemática da termodinâmica. Fisicamente, isso faz sentido. Veja, eu tenho um elemento que tem uma certa atividade, quer dizer, de certa forma, isso representa a interação, não estou falando aqui de entropia, de um elemento com seu entorno, vamos dizer assim. Ora, se A depende do entorno, B também depende do entorno. Então, a gente vê que fisicamente, a gente deveria esperar realmente que o A não pudesse ser, uma solução não pode ser ideal, independente da outra, durante toda a faixa de composição.
Nesse vídeo nós apresentamos diversos tópicos introdutórios para o estudo da solução que nós vamos fazer em outros vídeos. Vamos começar provavelmente até no próximo vídeo. Então, é muito importante que isso seja entendido, mas o mais importante é que vocês, quem tiver dúvida, volte ao vídeo da atividade e reveja. Tá certo? São alguns tópicos, essa definição de energia molar do elemento ar e energia molar da solução, nós vamos voltar, de mistura da solução, desculpe, e a energia molar de mistura do elemento ar vai ser fundamental no tratamento da solução que nós vamos fazer mais adiante. Obrigado.